Meus queridos, nós vamos passar a palavra ao pastor Gilson, que nos trará a mensagem. Que Deus continue abençoando e usando o teu servo. Queridos irmãos, muito bem-vindos para juntos adorarmos a Deus e refletirmos na história da redenção. E você que acompanha do seu lar este ato de culto a Deus, que o Senhor digne-se iluminar sua mente e seu coração no entendimento dos caminhos da providência de Deus. Vamos ler a palavra do Senhor no livro de Gênesis, capítulo 37, diz assim a palavra do Senhor: Habitou Jacó na terra das peregrinações de seu pai, na terra de Canaã. Esta é a história de Jacó. Tendo José 17 anos, apacentava os rebanhos com seus irmãos. Sendo ainda jovem, acompanhava os filhos de Bila e os filhos de Zipa, mulheres de seu pai, e traziam más notícias deles a seu pai. Ora, Israel, que é Jacó, amava mais a José que a todos os seus filhos, porque era filho da sua velhice, e fez uma túnica talar de mangas compridas. Vendo, pois, seus irmãos que o pai o amava mais que a todos os outros os filhos, odiaram-no e já não lhe podiam falar pacificamente. Teve José um sonho e o relatou a seus irmãos. Por isso odiaram ainda mais, pois lhes disse: rogo-vos, ouvi este sonho que tive. Atávamos feixes no campo, e eis que o meu feixe se levantou e ficou em pé. E os vossos feixes o rodeavam e se inclinavam perante o meu. Então lhe disseram seus irmãos: reinarás com efeito sobre nós, e sobre nós dominarás realmente. E com isso, tanto mais o odiavam por causa dos seus sonhos e das suas palavras. Ó Deus, como já orou teu servo, que o Espírito do Senhor ilumine nossas mentes e corações, para entendermos que o que rege as nossas vidas não são as circunstâncias, e nem a hostilidade do mundo, do ser humano, mas a tua graça e a tua providência soberana, Senhor. Ensina os nossos corações, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, o texto sagrado começa dizendo: habitou Jacó na terra das peregrinações de seu pai, na terra de Canaã. Esta é a história de Jacó. Entretanto, meus irmãos, o que o autor sagrado, Moisés, prossegue é dizendo que tendo José, e aí do capítulo 37 até o 50, embora tenhamos aí relatos de momentos na vida de Jacó, dos irmãos de José, mas a ênfase maior é na vida e na história e na ação soberana a dirigir a vida deste jovem José. A história de José é uma das mais emocionantes relatadas nas Escrituras Sagradas. Olha, poucas são as pessoas que leram a história bíblica, o relato da vida de José, que não se emocionaram, de ver o quanto aquele jovem sofreu, e o tanto e o quanto ele foi leal a Deus nas adversidades mais profundas e intensas da sua vida. E a história de José ilustra para nós os caminhos da providência e a ação soberana de Deus, dirigindo os passos e a vida do povo de Deus, da igreja do Senhor. Talvez, quem sabe, muitos de nós estejam passando por momentos agudos, sombrios, angustiantes. Esse momento de tensão no mundo inteiro, que o mundo vivencia em decorrência de um vírus. É importante ressaltar, relembrar, embora muitos tenham suas vidas ceifadas pela Covid, mas quem governa soberanamente
não são os líderes nacionais e internacionais, não é um vírus. Quem governa e dirige a vida da gente, quem determina o que acontece na nossa história, é o Deus eterno e soberano. Somos sim responsáveis por nossos atos. Quem pratica o mal e semeia o mal, colherá o mal, porque o que se planta se colhe. Mas o povo de Deus, a igreja de Deus, ela é dirigida, ela é guiada pela soberana providência de Deus, como ilustra muito bem a história deste jovem, o penúltimo filho de Jacó, José. E eu quero nesta noite, ao invés de um sermão propriamente dito, trazer um resumo da história deste jovem, refletindo nos caminhos da providência de Deus na vida do ser humano. Já refletimos sobre a vida de Abraão, um pouco de Isaac e Jacó, e essas personalidades bíblicas foram aquelas que Deus escolheu para dessa linhagem trazer o Salvador à humanidade, trazer Cristo Jesus, o descendente da mulher, o descendente de Abraão, de Isaac e de Jacó, aquele da família de Judá, Davi, Cristo, o Senhor, o nosso Salvador. E Deus, de uma forma soberana, usa aquele jovem na sua fase inicial da vida, saindo do que hoje conhecemos por adolescência, usa este jovem, mesmo nas tormentas mais profundas da sua vida, para ser um instrumento de preservação do povo de Deus nos tempos antigos. José é bisneto de Abraão, neto de Isaac, é o penúltimo filho de Jacó. Jacó teve 12 filhos e uma filha, portanto José teve 11 irmãos e uma irmã. José era o filho preferido, o xodó de Jacó. A Bíblia relata que José, aos 17 anos de idade, como está no capítulo 37, verso 1, José, com 17 anos de idade, trabalhava com seus irmãos e sempre informava a Jacó das coisas erradas que os seus irmãos praticavam. Jacó amava muito José e amava muito mais do que os demais filhos. E José era, por ser o filho da velhice de Jacó, com sua amada esposa Raquel, a qual morreu após um difícil parto, do qual nasceu Benjamim, o irmão de José por parte de pai e de mãe. A Bíblia diz que o amor de Jacó por José era algo tão evidente, e havia uma preferência tal, que isso despertou um sentimento de hostilidade, sentimentos terríveis nos irmãos de José, como ciúme, inveja, ódio e desejo de matar o próprio irmão. E para agravar a situação, Jacó presenteia José com uma capa linda, como que ia indicar o seu preferido, aquele que iria governar aquela tribo após a sua morte. Aquele jovem José tem muitos sonhos. Alguns dizem que José era um sonhador, mas na verdade foi a forma como Deus revelou os propósitos que ele tinha na vida deste jovem e na vida da nação que ele escolheu para por esta nação trazer o Redentor. Uma vez José teve um sonho. Ele não tinha ideia de que Deus estava realmente lhe mostrando o que aconteceria com o seu futuro e dos seus irmãos. José sonhou que estava no campo com seus irmãos e de repente o seu feixe de trigo levantou-se e os feixes de trigo de seus irmãos curvaram-se perante o feixe de José. Passando algum tempo, José tem outro sonho, e desta feita ele viu no sonho o sol, a lua e 11 estrelas curvando-se perante José.
Isso deixou seus irmãos profundamente furiosos, e até seu pai o censurou. Que história é essa, José? Nos curvaremos diante de você, eu, sua mãe, seus irmãos? Então os irmãos de José planejam a vingança para extinguir a vida de José da face da terra. Um dia, os irmãos de José levaram as ovelhas de Jacó para serem apacentadas em Siquém. E dali eles andaram além, mais uns 24 quilômetros até Dotã. E Jacó disse: José, meu filho, vai ver como estão teus irmãos, os rebanhos, leva alguma comida para os teus irmãos, e enfim, me traga notícias. E José os procurou em Siquém, até encontrá-los em Dotã. E quando os irmãos de José viram José à distância, disseram: lá vem o sonhador, vamos matá-lo. Mas Rubens, o primogênito de Jacó, disse: não vamos manchar as nossas mãos com o sangue do nosso irmão. E planejou salvar José para devolver o seu pai. Benjamim ausentou-se e eles sentaram para comer, e de repente vislumbraram uma caravana de ismaelitas. E Judá teve uma ideia, disseram: para que matar nosso irmão e carregar essa culpa do sangue nas nossas mãos? Vamos vendê-lo. E venderam por 20 moedas de prata. E aqueles ismaelitas levaram José para o Egito. Rubens, quando retorna, não encontra José no poço onde ele foi jogado. Rasgaram então a capa de José, mataram o animal e embeberam aquela túnica em sangue para dizer a Jacó: olha o que encontramos do teu filho. E deduziu: uma fera o devorou. Judá, talvez tomado por um sentimento de remorso, de culpa e de uma profunda tristeza de ver a dor que rasgava o coração daquele velho pai, saiu de casa, foi morar em Irã, casou-se com uma cananita, por nome sua, teve 3 filhos e por lá ficou um tempo. E enquanto Jacó derrama suas lágrimas, os irmãos se desentendem, começam a se dispersar. José é vendido como escravo no Egito para Potifar, ninguém menos que o capitão da guarda de Faraó. Ah, meus queridos, sua nova morada agora, como escravo, está a uma distância de 800 quilômetros da sua família, do seu pai. E ali José vivencia, desde aquele poço onde fora jogado por seus irmãos no Egito, as suas mais profundas tribulações. Mesmo distante da casa, mesmo distante do seu pai, é importante ressaltar o que as Escrituras nos falam sobre José. Ele não estava sozinho, porque o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, o Deus de seus pais ali estava com José, conduzindo os seus passos e abençoando e fazendo bem sucedido em tudo que ele colocava as mãos. O próprio Potifar ficou impressionado e percebeu que o Senhor estava com José. Então nomeou José como seu assistente pessoal e o encarregou como mordomo de toda a sua casa. Deus então começou a abençoar a casa de Potifar. Seus negócios multiplicaram-se por causa de José. Mas havia na casa de Potifar uma ameaça muito mais perigosa do que o ódio, do que a inveja, do que o ciúme, do que o desejo de vingança dos irmãos de José. Havia um olhar concupiscente, um olhar lascivo na casa de Potifar. A esposa de Potifar começou a cobiçar aquele jovem. Ela queria a todo custo que José se deitasse com ela, queria ter um romance, um caso com José, e insistiu 1, 2, todos os dias, mas José sempre lhe disse: não, não, não. E como ela insistisse, diz José em Gênesis 39:9: como cometeria eu tamanha maldade e pecaria contra Deus?
José tinha consciência que o casamento era sagrado, era uma instituição divina, e a infidelidade é um elemento e um corpo maligno, que não é permitido na relação de um homem e de uma mulher casados. E ele não poderia se curvar à lascívia, nem daquela mulher, e tampouco à sedução do mundo, porque ele era um jovem de 17 anos, que tinha uma consciência do Deus vivo em sua vida, e que a sua lealdade acima de tudo era a Deus. Então um dia, aquela mulher agarrou José e exigiu que ele tivesse relações sexuais com ela. Mas José fugiu, e ela o agarrou, mas não conseguiu, apenas segurou a sua capa, e José fugiu. A Bíblia diz: fugir da aparência do mal. Ele fugiu do próprio mal ali, personificado na sedução e na cobiça e na concupiscência daquela mulher. A mulher de Potifar então o acusa, diz: ele tentou violentá-la, e José foi acusado e foi penalizado por um crime que ele nunca cometeu. Queridos, Potifar, furioso, manda José para a prisão federal, onde ficava detido os presos do rei. Mas não se surpreenda, naquelas profundas tribulações de José, na casa de Potifar, ele já havia aprendido as primeiras e importantes lições, naquele grande projeto que Deus tinha para a sua vida, a habilidade para administrar, para gerir as coisas dos outros, para um dia reinar como um governante, como um primeiro-ministro. Deus o estava preparando em cada tribulação, e aquele rapaz era fiel a Deus. Agora está na prisão federal, mas mesmo na prisão, o Senhor estava com José e o tratou com brandura. Deus nunca abandona os seus filhos. Às vezes parece que estamos sozinhos e Deus esqueceu de nós, mas Ele está presente mesmo quando você o não sente. E Ele está dirigindo a vida da sua igreja. Não são as circunstâncias que conduzem a vida e o futuro de José, do crente, da igreja, é o próprio Deus. As tribulações de José foram estágios por meio dos quais Deus o preparou para a maior tarefa de sua vida. Na prisão, José conquistou a simpatia do carcereiro. O carcereiro, por sua vez, o encarregou de cuidar de todos os presos e de todos os assuntos ali da prisão. E Deus deu a José sucesso em tudo o que fazia. Até que algo surpreendente aconteceu naquela prisão. O chefe dos copeiros, chamado copeiro Mó, aquele que bebia o vinho antes de dar para o faraó, para saber se estava envenenado ou não, cometeu algum desagrado a faraó e foi para a prisão federal. O padeiro principal, o chefe, também foi para a prisão federal, e José os administrava ali. E um dia, percebendo que eles estavam perturbados, José disse: vocês não estão bem. José era um conselheiro, ele tem uma percepção incrível, a sensibilidade psicológica de José, a capacidade de discernir os assuntos, era a sabedoria que Deus lhe dava. Então disse: vocês não estão bem, o que é que houve com vocês? Um disse: eu tive um sonho estranho. E o que foi? Sonhei com uma videira, e eu pegava aqueles cachos bonitos de uva, espremia e dava no copo do faraó. Aí José diz: 3 cachos de uva, está explicado. Daqui 3 dias você vai ser solto e você vai ser restaurado ao seu ofício. O outro disse: olha só, eu tive um sonho também, José, conta aí. Sonhei que estava com uma cesta de pão na cabeça e vinham as aves, aqueles 3 pães ou 3 aves, vinham e comiam os pães na minha cabeça. Que pena que eu não tenho uma notícia tão bonita como o do seu colega aí. Daqui 3 dias, Faraó vai mandar te enforcar e as aves comerão a tua carne. E aconteceu assim. E José disse para o copeiro, José disse: lembra de mim, diz para o Faraó que eu estou aqui injustamente, viu? Eu sou inocente. Mas passou 1 mês, 2 meses, José, cadê aquele amigo, gente? 3 meses, 1 ano, 2 anos e nada. 2 anos. E aí, Deus deu um sonho a Faraó.
7 vacas bonitas saíam lá da direção do Nilo. 7 vacas gordas. Aí vinham 7 mirradas e engolia aquelas vacas gordas e continuam sequinhas. Acordou apavorado e teve outro sonho de 7 espigas de trigo bonitas, viçosas. Surgiram 7 magras que devoraram aquelas 7 gordas e continuaram raquíticas. E ele ficou apavorado, reuniu todos os magos e disse: o que é isto? Não sei, não sei, não sei. Aí o Espírito de Deus tocou no coração do copeiro. Lembra o que José falou? Ah, seu faraó, licença aí para eu falar. Tem um hebreu lá na prisão, ele contou isso e aconteceu comigo do jeito que ele disse, e o padeiro também. Vai lá chamar esse moço. E lá vem José, meus irmãos, na presença do governador do maior império daquela época. E então o faraó diz: meu sonho é esse, o que é isso? Ah, seu faraó, eu não tenho poder de interpretar sonhos não, mas Deus tem. Sabe o que acontece? Deus revelou para você acontecimentos sérios, que vai ter implicações sociais e políticas, nacional e internacional. Prepare-se. Essas 7 vaquinhas gordas, essas 7 espigas gordas, são 7 anos de fartura que Deus está te anunciando que vai acontecer. E depois dele vem 7 anos de penúria, secura, vacas magras, já ouviram falar? Então, seu faraó, eu lhe aconselho escolher pessoas ajuizadas, capazes, bons administradores, para revisar os celeiros, escolher tudo o que puder nos anos de fartura e se preparar para salvar o império e aqueles que vierem pedir socorro ao Egito. E Faraó disse: mas espera aí, quem é mais capaz que você, que tem o Espírito de Deus? Você é esse rapaz. Os caminhos da providência, meus irmãos. O que tem acontecido com a tua história e a tua vida? Às vezes você fica amargurado, fica não. Ora, às vezes nós somos impacientes mesmo. E somos tentados a nos esquecer que é Deus quem governa todas as coisas. As tribulações são estágios nos preparando para desafios maiores. Ainda hoje eu dizia a um irmão: as provações que nós passamos na vida são estágios nos quais Deus nos prepara para enfrentar desafios maiores amanhã. A escravidão na casa de Potifar, a prisão federal de José, foi Deus treinando para governar o mundo, se tornar primeiro-ministro da maior potência do mundo. Meus queridos irmãos, e aí a gente percebe não só a história de José, os seus conflitos domésticos, mas também as suas tribulações, suas tentações, as suas vitórias. Mas aqui a gente começa a ver o agir de Deus, levantando José da cisterna, da prisão, do calabouço, para ocupar o status e a cadeira de primeiro-ministro do Egito. José aconselhou o faraó, ele que saiu como escravo da casa dos seus pais aos 17 anos, agora conta com 30 anos como governador do Egito. Para Jacó, José estava morto. Para os irmãos, José estava confinado em algum lugar como escravo. Rever José seria algo inimaginável, impossível. Mas para Deus, José estava exatamente onde Deus planejou para que estivesse, para ser instrumento de salvação para a família da aliança, os descendentes de Abraão, os seus irmãos, filhos de Jacó. E assim, meus irmãos, passados 7 anos de fartura, 7 anos de escassez começa a acontecer no Egito. E pessoas de todos os lugares buscam socorro, porque sabem que há grãos em fartura no Egito. A terra de Canaã é duramente atingida, numa amargurada escassez, pois aquela seca atingiu muitas regiões além do Egito. Jacó ouve as notícias.
sobre a fartura de cereais que havia no Egito, e logo envia os seus filhos: vão lá, meus filhos. Mas Benjamim não vai não. Chega, já perdi o xodó da minha vida, José. Não vai levar Benjamim não, vão vocês sozinhos. E quem vão? Lá vão os 10 irmãos de José, porque um ficou com o seu pai. E quando eles chegam no Egito, José os reconhece. José reconhece seus irmãos, mas eles não reconhecem José, porque estava com as indumentárias de um ministro egípcio, com as vestes características de um egípcio. E ali estava aquele instrumento de Deus, da providência de Deus, para preservar a família da aliança. Então José tem um plano. Deixa eu ver como é que está o coração dos meus irmãos, como é que ele tem tratado o meu pai, o Benjamim, e os acusa de integrarem um grupo de espiões para sondar os pontos fracos do Egito. Mas ele se defende e apresenta a José uma sinopse da história familiar. Não, oh meu senhor, nós somos uma família, o nosso pai é velho, o nosso irmão mais novo ficou lá, um irmão nosso morreu. E José diz: vocês são espiões, e para provar que não são, voltem lá e traga o irmão mais novo, e vamos deixar um aqui preso. Sabe quem foi que prendeu? O mentor que planejou a morte de José, Simeão, ficou lá na prisão do Egito. E os irmãos voltam para casa. No meio do caminho, vai pegar o cereal para comer, seu dinheiro está de volta, José mandou devolver. Fica assustado: o que é isso que Deus está fazendo com a gente? O que é isso? Vocês lembram da agonia do nosso irmão, quando nós tentamos matá-lo, que ele pedia misericórdia e a gente não deu a mínima? Deus está cobrando, está lançando em nosso rosto a nossa culpa. Deus está nos castigando por nosso pecado. E o tempo passou, irmãos. Aqueles cereais não iam durar a vida inteira. José os despediu, provido de cereal, e mandou que devolvesse o dinheiro nos sacos de mantimento. E quando chega lá, conta a história para o seu pai. Pai, o homem disse: se a gente não voltar com Benjamim, que ele nem nos recebe. Não, meu Benjamim não vai não. Então tá bom, pai. Acabou o cereal. Está acabando, só tem um restinho. Vamos lá. Vamos não, pai. Sem Benjamim a gente não vai. Aí Jacó: já que nós vamos todos morrer, então tá bom, cuidado com meu filho. Aí Judá disse: pai, se eu não trouxer de volta, mata meu filho, a mim. Eu sou responsável por Benjamim, meu pai. O coração daqueles rapazes, daqueles irmãos de José, Deus estava trabalhando para transformar aqueles corações cheios de ódio, de inveja e ciúme, transformá-los em homens segundo o coração de Deus. Eles precisavam ter consciência de suas culpas, de seus pecados. E Deus trabalha dessa forma na vida daquela família da aliança. E Jacó então manda o seu filho mais novo, porque eles têm que buscar mantimento. E logo que eles chegaram lá, diz a escritura que quando José viu seu irmão Benjamim, mandou seus servos levá-lo à sua casa e preparou um grande banquete. Mas quando viram que estavam sendo levados para a casa de José, aí foi que o medo e o assombro aumentou. Chegou lá e encontrou seu irmão Simeão. E assim que José chegou em casa, entregaram-lhe os presentes que haviam trazido, curvaram-se até o chão diante de José. Depois de cumprimentá-lo, José quis saber: como é que está o pai de vocês? O senhor idoso que vocês falaram da outra vez, ainda está vivo? Gênesis 43, 26 a 30. Sim, responderam eles, nosso pai, seu servo, ainda está vivo e vai bem. E curvaram-se mais uma vez. Então José olhou para seu irmão Benjamim, o filho da sua mãe, e perguntou: esse é o irmão mais novo que vocês falaram? E disse a Benjamim: Deus seja bondoso com você, meu filho. Muito emocionado por causa do irmão, José saiu depressa da sala, foi para o quarto e chorou emocionado. Depois José ordenou aos seus servos que junto com o cereal mandasse eles de volta.
e pusesse o seu copo de prata no saco de cereal do seu irmão mais novo, Benjamim. E aí José planejou algo. Quando partiram, José mandou detê-los, indagar: por que vocês roubaram o copo do primeiro-ministro do Egito, do senhor de vocês? Não sabe que eles têm a capacidade de adivinhar, de interpretar o que está acontecendo? Não roubamos nada não, vocês roubaram sim. Ah, então tá bom, olha aí, quem estiver que seja levado como escravo. Aí, já instruído por José, começou a olhar, desde o mais velho, Simeão, até chegar em Benjamim, e para surpresa deles, o copo de prata de José estava no saco de cereal de Benjamim, e Judá quase morre. Meus irmãos, eu quero ler com vocês o capítulo 43, onde mostra o discurso de Judá diante de José, onde emocionado ele diz: me mata, deixe-me preso, mas não segura meu irmão, senão nosso pai vai morrer de desgosto. Eu prometi a ele que levaria meu irmão. Judá respondeu: meu senhor, o que podemos dizer? Que explicação podemos dar? Como podemos provar nossa inocência? Deus está nos castigando por causa da nossa maldade. Todos nós voltamos para ser seus escravos, todos nós, e não apenas nosso irmão, com quem foi encontrado o copo de prata. José, no entanto, disse: eu jamais farei uma coisa dessas, apenas o homem que roubou o copo será meu escravo, os outros podem voltar em paz para a casa de seu pai. Então Judá deu um passo à frente e disse: por favor, meu senhor, permita que seu servo lhe diga apenas uma palavra. Peço que não perca a paciência comigo, embora o Senhor seja tão poderoso quanto o próprio Faraó. Meu senhor perguntou a nós, seus servos: vocês têm pai ou irmão? E nós respondemos: sim, meu senhor. Nosso pai é idoso e tem um filho mais novo, nascido em sua velhice. O irmão desse filho, por parte de pai e mãe, morreu. Ele é o único filho de sua mãe. Nosso pai o ama muito. O Senhor nos disse: tragam-no aqui para que eu possa vê-lo com os próprios olhos. E nós respondemos: meu senhor, o rapaz não pode deixar o pai, pois se o fizesse, o pai morreria. Mas o Senhor nos disse: vocês não me verão novamente se não trouxer seu irmão. Assim voltamos para o seu servo, nosso pai, e contamos a ele o que o Senhor tinha dito. Passado algum tempo, quando ele disse: volta e compre mais mantimento, nós respondemos: só podemos voltar se nosso irmão mais novo nos acompanhar. Não temos como ver o homem outra vez, a menos que nosso irmão mais novo seja conosco. Então meu pai nos disse: como vocês sabem, minha mulher teve 2 filhos, um deles foi embora e nunca mais voltou, referindo-se a José. Sem dúvida foi despedaçado por algum animal selvagem. E aqui tudo volta à memória, meus irmãos: aquele poço, aquela capa, aquele animal, aquele sangue, aquela túnica de José embebida naquele sangue. O filme é rebobinado e aquilo dilacera o coração de toda a família. Se agora vocês levarem de mim o irmão dele e lhe acontecer algum mal, vocês me mandarão velho e infeliz para a sepultura. E agora, meu senhor, não posso voltar para a casa de meu pai sem o rapaz. A vida de nosso pai está ligada à vida do rapaz. Quando ele vir que o rapaz não está conosco, morrerá. Nós, seus servos, seremos de fato responsáveis por mandar para a sepultura seu servo, nosso pai, em profunda tristeza. Meu senhor, garanti a meu pai que levaria o rapaz de volta. Disse-lhe: se não o trouxer de volta, carregarei a culpa para sempre. Por isso peço ao Senhor que me permita ficar como escravo no lugar do rapaz, e o que o deixei voltar com os meus irmãos dele, que o deixe voltar com os irmãos dele. Pois como poderia voltar meu pai sem um rapaz? Não suportaria ver a angústia que isso lhe causaria. Ah, meus irmãos, a gente vê aí a soberania de Deus na vida de José, na vida de seus irmãos, tratando as feridas antigas, tratando, queridos, aquelas cicatrizes mal costuradas.
Agora a graça de Deus atua para poder sarar a consciência culpada dos irmãos de José e dar alegrias de um convívio novamente naquela família. Diante disso, José não consegue se conter e revela-se a seus irmãos. Ah, quanta emoção! Choram copiosamente. O texto sagrado de Gênesis 46, 45, 4-9 diz: então José disse: eu sou José. Imagine o susto daqueles irmãos. O irmão que vocês venderam como escravo ao Egito. Agora não fiquem aflitos e furiosos uns com os outros por terem me vendido para cá. Foi Deus quem me enviou adiante de vocês para lhes preservar a vida. O Deus da providência, os caminhos da providência muitas vezes nos são estranhos e parecem perturbadores e angustiantes e indecifráveis, mas Deus está absolutamente no controle de tudo. José prossegue dizendo: a fome que assola a terra há 2 anos, a fome que assola a terra há 2 anos, continuará por mais 5. José já estava com quase 40 anos. Com 30 anos ele ascendeu como primeiro-ministro. 7 anos de fartura e mais 2 anos ali, e teria mais 5 anos. Então José contava com seus 39, próximo aos 40 anos de idade. E José diz: e não haverá plantio nem colheita. Deus me enviou adiante para salvar a vida de vocês e de suas famílias, e para salvar muitas vidas. Portanto, foi Deus quem me mandou para cá e não vocês. E foi Ele quem me fez conselheiro do faraó, administrador de todo o seu palácio e governador de todo o Egito. Agora voltem depressa a meu pai e digam-lhe: assim diz seu filho José, Deus me fez senhor de toda a terra do Egito. Vem para cá sem demora. E Jacó então foi para o Egito. E Deus, que é um Deus presente, que dirige a vida do seu povo, e que muitas vezes se revelou a Jacó, mesmo antes da sua conversão no Vale de Jaboque, mais uma vez agora ele vem a Jacó e diz para Jacó, em Gênesis 46, 3-5, eu sou o Deus de seu pai. Disse a voz: não tenha medo de descer ao Egito, pois lá farei de sua família uma grande nação. Descerei com você ao Egito e certamente o trarei de volta, e José estará ao seu lado quando você morrer. Então Jacó saiu de Berseba e seus filhos o levaram para o Egito. Que bom saber, meus irmãos, que o crente, o povo de Deus, aonde ele vai, Deus está com ele, e Deus vai conosco. Não vos deixarei só. Jacó disse que agora ele estava pronto para morrer, porque viu seu filho José, viu o rosto de seu filho, abraçou seu filho, beijou seu filho, e Jacó, profundamente emocionado, reencontra-se com seu amado José. Jacó estava com 130 anos e viveria mais 17 anos no Egito. Parece-me que Deus está compensando a perda de Jacó, daquela companhia com seu filho José, e agora na velhice terá um filho maduro, experiente, e que sabe contar dos caminhos da providência de Deus na sua vida. Quantos diálogos profundos José deve ter tido com seu pai Jacó. Irmãos, então Jacó, antes de morrer, abençoa profeticamente aos seus filhos, e disse que Judá, aquele que disse: eu fico como escravo em lugar de meu irmão, assim como Jesus foi à cruz em lugar nosso, em nosso lugar, para nos libertar da escravidão. Jesus se prendeu na cruz para nos libertar da escravidão eterna. Então Deus disse que de Judá o cetro não se arredará, nem o bastão entre seus pés, até que venha Siló. Os estudiosos dizem que Siló é uma expressão que remete e se refere ao Messias, a Cristo Jesus, acerca de quem e a ele, Siló, obedecerão os povos.
Aos 147 anos, Jacó morreu nos braços de seu filho José. José então mandou embalsamar o corpo de Jacó e o sepultou onde Abraão e Isaque foram sepultados na terra da promessa. Quanto aos descendentes de Jacó, esses ainda permaneceram no Egito, porque a profecia que Deus havia dado a Abraão teria que se cumprir. E a gente retorna a Gênesis 15, quando Deus falou com Abraão nos versos 13 e 14: esteja certo, Abraão, de que seus descendentes serão forasteiros em terra alheia, onde sofrerão opressão como escravos por 400 anos, mas eu castigarei a nação que os escravizar, e por fim eles sairão de lá com grande riqueza. Foi exatamente isso que aconteceu com os descendentes de Abraão, Isaque e Jacó. Quando Jacó morreu, seus filhos ainda pensavam que José nutria sentimentos de vingança do mal que eles causaram a José. Então José os conforta dizendo: meus irmãos, não tenham medo de mim. Por acaso sou Deus para castigar vocês? Vocês pretenderam me fazer o mal, mas Deus planejou tudo para o bem. Colocou-me nesse cargo para que eu pudesse salvar a vida de muitos. Não tenham medo. Continuarei a cuidar de vocês e de seus filhos. Desse modo, José tranquilizou os seus irmãos e os tratou com bondade, porque o coração de José é como deve ser o nosso coração, perdoador. Perdoar aqueles que nos causam a maior ofensa, relevar os erros do irmão. Nem sempre é fácil, não é verdade? Mas quando a gente tem intimidade com Deus, isso é possível. Cuidarei de vocês, disse José. José, seus irmãos, suas famílias continuaram a viver no Egito. José viveu 110 anos. Chegou a haver 3 gerações de descendentes de seu filho Efraim e Manassés. E José disse aos seus irmãos: meus irmãos, venham cá, me escutem e façam o que eu peço a vocês. Eu vou morrer, mas certamente Deus os ajudará e vai tirar vocês daqui do Egito e levar de volta para a terra de Abraão. E José então disse para os seus irmãos: quero que vocês embalsamem o meu corpo e me levem para lá, como eu fiz com meu pai Jacó, nosso pai Jacó, e sepultamos ele lá na terra de Canaã. José morreu com 110 anos e os egípcios o embalsamaram e o colocaram em um caixão no Egito. Vê como é que é o livro de Gênesis. Gênesis é a base de toda a história da redenção. Começa com vida e termina no caixão, porque o salário do pecado é a morte. Por isso que Deus preservou Abraão, Isaque, Jacó, a descendência, Judá, Davi, porque por meio dessa linhagem mandou Cristo para nos livrar do caixão, nos livrar do túmulo eterno, nos livrar da morte, nos livrar da eterna separação de Deus. E José é algo como que um tipo de Cristo. José pode ser visto como um tipo de Cristo, assim como José foi odiado por seus irmãos, os judeus odiaram a Cristo. Assim como seus irmãos jogaram José numa cisterna, venderam-no como escravo, assim também Jesus foi sepultado. José saiu de uma cisterna, de uma prisão, para o status de primeiro-ministro, governador do mundo daquela época, assim como Jesus ressuscitou e está sentado à direita do Pai. Assim como José cuidou, supriu a família de Jacó, é Jesus que nos abençoa com toda a sorte de bênçãos espirituais, porque Ele se sacrificou por nós, assim como a vida de José, nos caminhos da providência,
foi sacrificado em muitos aspectos para preservar a família da aliança. Eu quero concluir dizendo: quem dirige a vida do povo de Deus, da igreja de Deus, não são as circunstâncias, é Deus. Deus usa as circunstâncias para cumprir os seus soberanos propósitos da sua providência, e nenhum dos planos divinos poderão ser frustrados jamais, seja por causa da fraqueza humana, seja por causa da investida das tentações de Satanás, seja por causa das circunstâncias mais adversas. E como isso é importante aplicar essas lições à nossa vida. A história de José nos traz conforto e alegria, não por causa de José, mas por causa de Deus, que é soberano e em seu Filho Jesus nos salva, e tem os seus filhos em suas mãos, de cujas mãos ninguém, nem o diabo, ninguém poderá arrebatar, porque Deus é maior que todos. E assim como Deus deu José como instrumento de salvação aos descendentes de Jacó, Ele nos deu seu Filho unigênito, Cristo Jesus, para nos salvar dos nossos pecados. Cristo Jesus, que nos salvou da ira de Deus, da escravidão de Satanás e do pecado por meio da morte na cruz, Ele nos livra da morte eterna e do lago de fogo e enxofre, que é a segunda morte. Como José, não estamos livres das provações, das rejeições, dos ciúmes dos que estão em volta de nós, dos sofrimentos e até da morte. Mas quem dá a palavra final sobre a vida da igreja, do povo de Deus, não são as ações más em volta de nós, não são as circunstâncias, nem as adversidades, nem mesmo o ódio das pessoas ou de Satanás. É Deus, em sua infinita misericórdia, pelos caminhos da providência, quem governa e dirige a nossa vida. Logo, meus irmãos, como José, tenhamos nós os nossos olhos e os nossos corações fixos em Deus, cheio de fé, confiança, dependência, e sejamos fiéis ao Senhor, porque Ele é o nosso Deus e é Ele quem dirige a nossa vida e a nossa história. Que o Senhor nos abençoe. Vamos orar. Senhor, que essa belíssima história que ilustra os caminhos da providência do Senhor, sustentando, preservando, dirigindo a vida do teu povo, mesmo nas mais agudas adversidades, possa encher o nosso coração de alegria, de certeza do teu amor e do teu cuidado. Nos dá corações leais ao Senhor, Pai, corações cheios de fé, olhos concentrados em Cristo, fixo em Jesus, o nosso Redentor, o nosso Salvador. Abençoe a tua igreja aqui no Brasil e no mundo, e que o Senhor conduza os passos do teu povo, preservando aqueles que são teus. Oramos em nome de Jesus.